Fala pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo da nossa série de Plutão nas casas. Deixa eu tomar uma aguinha. Para você que está chegando agora no canal, eu sou o Nando Runner, astrólogo. E esse é mais um vídeo da série de Plutão que eu estou fazendo aqui junto com vocês, para a gente tentar entender um pouquinho melhor como que funciona esse planeta e quais são as vantagens e as mazelas que ele pode trazer para a gente. A gente já está chegando no final, né? A gente vai falar sobre casa 9 hoje, aí depois só tem casa 10, 11 e 12 e a gente termina a parte de influência nas casas. E se tudo der certo e eu tiver tempo, eu vou fazer a leitura ajudar vocês na interpretação de Plutão em aspecto com outros planetas. Não sei se eu vou conseguir fazer isso esse ano, porque afinal de contas a gente está no final de 2024 e eu preciso começar a fazer vídeos para previsões para 2025, que vai ser um ano super complexo. Então talvez a nossa série de Plutão com planetas venha só em janeiro e fevereiro do ano que vem, tá? Mas de qualquer forma, a gente está saindo da casa 8, né? Eu fiz um vídeo, nossa, meu super longo de casa 8, que do meu ponto de vista é a casa mais problemática de astrologia. E agora a gente vai falar da casa 9. E a casa 9 é bastante legal. Eu considero a casa 9 e a casa 5 duas casas muito interessantes e muito alegres. Elas são muito para cima, elas têm que ser, elas vão buscar essa energia mais divertida e otimista e entusiasta da vida, né? Tanto a 5 quanto a 9. Porque a casa 5 é a casa da criança, é a casa da diversão, e a casa 9 é a casa da conexão com o divino, né? No sentido de admiração, de ver o quão excitante é a vida, o quanto a gente consegue viver as coisas de uma forma mais intensa e legal e lógico associado com a energia de Sagitário, que gosta de ser o engraçadinho do zodíaco. Tem que ser um lugar onde a gente vai buscar coisas mais bacanas, né? Por exemplo, quem não gosta de viajar? Né? Todo mundo gosta de viajar, pelo menos eu acho que é desse jeito, né? Acho engraçado quando as pessoas vão preencher os perfis dela no aplicativo de namoro, ou então na época do Orkut, né? Uns anos atrás, nossa, tá bom, tô velho, tá bom, eu sei. E a pessoa falava assim, eu sou uma pessoa bem alegre, gosto muito de cachorros, de viajar, de pizza e de música. Meu, isso não é uma particularidade sua. Todo mundo gosta dessas coisas, né? Quem não gosta é esquisitão, né? É uma pessoa esquisita. Mas enfim, a casa 9, como é a casa das viagens, né? A casa da viagem para fora do país de origem, viagens internacionais, contato com outras culturas. É uma casa que é entusiasmante, né? Imagina você estar aqui vivendo o seu dia a dia, né? Monótono no trabalho, ansioso para chegar o dia que você vai pegar a sua mala, vai para o aeroporto, vai viajar para um lugar místico, né? Como o Egito, como Machu Picchu, né? Ou você vai para um lugar mais chique, como Bahamas, ou vai para Acapulco, né? Ou você vai visitar cidades históricas importantes como Roma. Você vai para Paris, no Louvre, né? Você vai fazer todas essas viagens. Então isso é altamente estimulador. A casa 9 é altamente estimulador por esse sentido, né? Se você tem Plutão de casa 9, essas viagens podem representar um divisor de águas. Ó, vou dar um exemplo bem extremo aqui. Uma amiga minha de muitos anos atrás, uma pessoa bastante espiritualizada, médium, trabalha com Umbanda, é terapeuta. Ela é super conectada, tem vários guias e vários mentores. O sonho dela era ir para o Egito, ela precisava ir para o Egito. Inclusive aconteceu um negócio muito curioso num dia que eu estava recebendo atendimento dela. Tá certo que era um dia que eu não estava muito bem, né? Eu estava emocionalmente bastante abatido, mas fui lá passar com, com o atendimento dela e eu entro muito fácil em estado de conexão, né? A hora que eu resolvo meditar ali, eu vou, minha cabeça se conecta e vai embora. Quando você está com um terapeuta, a energia do terapeuta vai influenciar diretamente a sua, né? Então, naquele momento que eu estava deitado, eu entrei no estado de transe, ela estava fazendo as coisas ali,
eu vi nela, assim, tipo, uma esfinge. E como é que chama aquele bicho? Não é bom, enfim, eu vi ela se transformando em um bicho da mitologia egípcia que eu não consigo lembrar o que que é. E aquilo foi muito forte, muito impactante, né? Depois de uns anos ela fez a viagem para o Egito e ela falou que quando ela chegou perto da pirâmide ela começou a entrar num processo muito louco de regressão e se conectou com outros mentores e viu outras energias e mudou completamente a linha de trabalho dela por causa dessa conexão com a energia. Então foi muito forte. E coincidência ou não, acabei de ver. Aqui no Google, no computador embaixo, tem a barrinha de pesquisa e do lado tem uma tumba de faraó aqui, que se eu colocar o mouse em cima, aqui ele vai falar o quê? Pesquisar descoberta da tumba de Tutankhamon. Eu não tinha visto, eu vi agora que eu estou fazendo um vídeo, tá? Não foi de propósito essa história, não. Então esse Plutão de casa nova, ele pode trazer uma significância absolutamente poderosa para essas experiências com culturas fora do país de origem, com essas viagens, tá? Mas ao mesmo tempo, ele também traz o poder da religião, né? A influência da religião e da filosofia. Isso é uma coisa que é bastante importante da gente pensar, porque quando você tem Plutão de casa nova, duas coisas podem acontecer. Você pode ser uma pessoa você pode ser completamente desiludida e cética das coisas do mundo, com a dureza de Plutão, né, e mantendo isso fora de qualquer forma, até o dia em que você passa por uma experiência muito poderosa e que faz com que você comece a acreditar em Deus. Você começa a vivenciar a existência nesse plano de uma maneira completamente diferente do que você vivia até então. Eu consigo imaginar isso com pessoas que tenham passado a vida inteira num estado um tanto quanto depressivo a respeito do significado da vida, porque o Plutão ele causa isso, né? E começam a procurar, começam a buscar, começam a tentar entender melhor as coisas, inclusive tentar até ler coisas e vivenciar coisas para poder falar mal depois, e contestar, sabe? E ficar discutindo com essa, criando argumentos tensos para refutar essa história toda. E aí a pessoa vai cair na bobagem de achar que vai fazer um ritual de ayahuasca e vai sair ilesa daquilo para poder falar mal para todo mundo. Na hora que ela passa por essa experiência, ela entra em contato com o divino e ela descobre uma verdade que nunca tinha cogitado. E aquilo transforma completamente a vida dessa pessoa. Eu já ouvi relato de cientistas que fizeram esse processo e que viram coisas que jamais imaginaram, que sentiram coisas que jamais imaginaram que poderiam sentir e que obviamente continuam a pesquisa deles para entender como que funciona essa química no cérebro, mas fica aquela dúvida ou fica aquela certeza de que existe alguma coisa muito maior por trás daquilo do que só a química. A outra possibilidade é uma pessoa que viveu, isso é bastante comum também, né? Uma pessoa que viveu controlado por uma religião mais rígida. Então, eu também já tive casos de clientes que viveram a vida inteira dentro de uma religião mais cercada, mais cheia de regras, mais quadradinha, onde eram comandadas por uma figura mais evoluída, né? Um comandante dessa religião, e em algum momento essa pessoa descobriu podres assim indescritíveis a respeito das pessoas que viviam dentro dessa religião e se diziam puras e evoluídas e aquela coisa toda, né? E aí foi uma decepção tão grande, foi um rompimento com a realidade tão poderoso e tão grande que as pessoas simplesmente abandonaram qualquer tipo de religião. Eles se negaram a conviver ou explorar mais profundamente isso. Mas também pode acontecer no sentido de largar essa religião e buscar mais a filosofia, que é outro tema de Casa 9. Independente de qual forma de expressão, o Plutão de Casa 9 vai fazer com que a gente tenha uma percepção de que existe um poder absurdamente intenso ou absurdamente dominador da religião ou da filosofia. É através dessas duas situações
que a gente vai conseguir compreender o sentido da vida, ou vamos ficar subordinados a isso. O Plutão, às vezes, e ele pode representar isso muito bem dentro de uma questão de filosofia ou de uma questão de mestre, né, de alguém de muito conhecimento, pode representar algo que é ameaçador, ameaçador no sentido de punitivo. É como a gente, às vezes, como a gente pensa de Deus, né? Se você não fizer a sua lição de casa, Deus vai te mandar para o inferno. Então, essa coisa de Deus, que é algo intocável, é algo incontrolável, é algo dominador, influencia muito a forma como a gente se conecta com isso, e a maneira como isso vai se apresentar na vida das pessoas depende muito do ambiente de criação, né? Se você vem de uma família que é mais científica, acadêmica, né? Que Casa 9 também representa isso, né? Faculdade, o mestrado, doutorado e por aí vai. Se você vem de uma família de pesquisadores, cientistas, é muito possível que o poder venha através unicamente da ciência, da academia, para você poder ter o sucesso na vida, o significado da vida é compreendido através disso. Mas a Casa 9 também é religião. E aí você pode ter sido criado por uma família que é radical, religiosos radicais, dizendo que Deus é o único controlador do universo e nós somos seres que temos que viver submetidos a Ele, fazendo as nossas orações e participando das reuniões religiosas e pagando o dízimo e sabe sei lá que mais de outras coisas que tem que ser feita ali dentro e que precisa ser respeitado, né? Senão você vem com um trovão ali, Deus vai dizimar com a sua vida, porque você é um... Bom, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Então, o Plutão de Casa 9, ele pode trazer todas essas situações aqui. Casa 9 também está ligado com leis, né? Então, se você tem Plutão de Casa 9 e anda meio, né, andando fora da linha, é possível que você tenha problema com as leis também. Eu acho que de uma maneira geral é isso, né? A Casa 9, como ela representa uma visão mais ampla, ela é a casa do significado. Então, o Plutão de Casa 9 pode ajudar a gente a descobrir o significado da vida através de dores, através de problemas, através de frustrações, rompimentos, perdas, mortes simbólicas e reais. É diferente da forma como a gente olha para a Casa 8, tá? Porque a 8 é outro departamento. Mas o Plutão de Casa 9 pode ajudar a gente a enxergar isso de uma forma diferente através desse olhar religioso, espiritualista ou acadêmico, né? Você tem essa mistura, ou das viagens, né? Você tem isso trabalhando de forma bastante significativa. Mas ele pode, de uma forma bastante intensa, engessar e bloquear o tipo de visão mais ampla, né? Você pode ficar muito cerrado dentro de alguma coisa. Ele pode representar um aprisionamento através ou com as expressões de tudo isso que a gente conversou até agora, né? A Casa 9 não é super complexa, ela não é super difícil. Ela é muito diferente do que uma Casa 6, do que uma Casa 8, bom, 8 nem se fala, né? De uma 12. Ela é relativamente fácil de compreender porque ela é uma casa que tem uma ação mais positiva de uma forma geral, tá? A Casa 9 pode ser a casa do mestre, do grande professor também. Então, o Plutão de Casa 9, quando ele está sendo bem utilizado, ele pode representar um cara, uma pessoa que tem adquirido conhecimento suficiente através dos estudos filosóficos, espirituais, místicos até, absorvido isso, vivenciado muitas coisas, e ele adquire essa imagem de mestre poderoso, conhecedor, sábio, né? E isso traz uma imagem de domínio para os outros e as pessoas podem se submeter àquela energia ali, tá? Bom, ó, é isso. O Plutão de Casa 9 não é tão complexo, tá? Não é tão difícil. Pode trazer problemas? Sim, mas é um problema que é mais... São problemas mais de visão estreita, de não desenvolvimento de certas potencialidades, o que pode acarretar em você perder experiências significativas. É diferente de você ter uma coisa de Casa 6, onde pode te trazer uma doença, né? É diferente de você ter coisas de, por exemplo, de Casa 2. Não, Casa 2 até que é simples também, porque é dinheiro. Certo? Então, não é tão complexo de entender. Não tem tantas histórias densas como tem os outros.
Mas é um ponto que vale a pena pensar, vale a pena refletir o como se usa a fé, como se usa o conhecimento com esse posicionamento aí. Beleza? Então é isso. Próximo vídeo, Plutão de casa 10. Beijo para vocês.